E aí galera, Adrian Rafael trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar testando um lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. E pra estar testando esses lápis de cor, eu decidi fazer um desenho do Gohan Beast, porque além de eu estar querendo trazer um Gohan Beast pro canal, um desenho do Gohan Beast há muito tempo, eu também achei que seria muito bom para testar o roxo e fazer um tom de pele legal, porque esse Gohan aí na imagem tava com um tom de pele bem legal, então eu decidi trazer ele porque eu achei que ia combinar e ia ficar bem legal no vídeo. O intuito desse vídeo é para falar tanto os pontos negativos quanto pontos positivos desse lápis, que sim, ele tem bastante pontos positivos, só que ele também tem alguns pontos negativos. Mas caso você também queira fazer o desenho junto comigo, eu deixei passando o desenho inteiro, o esboço inteiro, né, no caso, para caso você queira fazer também. Lembrando que nesse desenho aqui, ele não é o primeiro contato que eu tô fazendo com esse lápis. Eu já tinha feito um shorts aqui pro meu canal, faz mais ou menos 2 semanas que eu fiz. E lá foi quando eu tive o primeiro teste com esse lápis. Eu tenho que dizer, cara, esse lápis aqui tem muita coisa para falar dele, mas eu vou conter o emo aqui para falar depois. Antes de falar do lápis em si, eu tenho que falar que esse desenho do Gohan Beast, ele foi bem difícil para fazer, porque eu fiz mais ou menos uns 7 esboços dele e nenhum deles ficou bom, nenhum. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não tava conseguindo fazer nenhuma das duas imagens. Essa referência aqui que eu peguei é a do mangá. Só que eu também tentei fazer a do jogo Dragon Ball Legends e eu não consegui, cara. Eu não sei o que tem nesse Gohan, só que é muito difícil acertar o traço dele. Mas, depois de muito tentar, eu finalmente consegui acertar e deixar do jeito que eu queria. Eu já tinha feito um teste com esses lápis, acho que foi ano passado, faz bastante tempo já, que foi de uns lápis de um amigo meu, que ele veio aqui em casa, e eu acabei usando os lápis dele. Só que eu não lembro muito como é que eram os lápis dele, até porque eu também não usei muita variedade de tons assim. Eu usei mais um tom de pele e cinza. Foi essas cores que eu usei, então eu não tinha muita experiência com esse lápis. E no desenho que eu fiz nos shorts, eu acabei deixando a pintura um pouco mais simplificada. Então, esse desenho aqui foi o primeiro desenho que eu fiz onde eu tive um contato de verdade com o lápis, onde eu testei o lápis tentando usar as técnicas que eu uso normalmente aqui no canal. Agora eu tô fazendo aí o contorno do desenho com uma caneta Bic mesmo, porque a minha caneta de contorno acabou e eu ainda não fui comprar outra. Tenho que comprar outra com urgência, porque essa caneta Bic aí, ela mancha bastante a folha. Inclusive no desenho que eu fiz pro shorts, ela manchou uma parte do desenho e eu vou falar, viu? Ficou um belo de um risco no desenho. Mas o foco do desenho aqui não vai ser a parte do contorno, né? Vai ser a parte da pintura. Esse lápis aí tem bastante tempo já que eu queria ele e, cara, quando chegou eu fiquei muito feliz. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei esses lápis foi fazer o shorts que eu tava falando aí pra testar os lápis, porque, sério, eu tava muito ansioso. Foi um desenho bem simples, mas eu tinha que fazer de qualquer maneira porque eu tava com muita vontade de testar esse lápis. E vocês já vão ver por que eu tava tão animado assim pra testar. Tô finalizando o contorno aí e agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do lápis em si. Eu tô mostrando a caixinha, é uma caixinha bem bonita mesmo, eu fiquei bem impressionado com essa caixinha. Ela se abre ali por aquelas duas afundadinhas ali embaixo. Pode parecer meio difícil de abrir porque eu fui um jegue aí e não tava conseguindo abrir, mas é bem simples de abrir, tá? Aí ó, o lápis ele vem assim, ele não tem a marcação da cor no lápis, mas ele tem aquela numeraçãozinha ali que é pra gente se basear, né? Que eu peguei um lápis para mostrar, a câmera não estava focada no lápis e sim no desenho nessa parte, então não vai dar para mostrar o que eu queria mostrar, né? Aí, ó, eu aproximei da tela e não deu para mostrar, mas agora eu vou afastar e vai dar para ver melhor o que eu queria mostrar, que era ali como é que ele é, essa estrutura que ele tem. A cor do lápis, ela fica marcada na parte de baixo do lápis, que é pra gente ter uma noção de cor. As cores, elas não são todas equivalentes à marcação dela, algumas cores são um pouco mais claras, e às vezes até algumas são mais escuras. O preto, inclusive, ele é bem mais claro, mas depois eu falo disso. Agora eu vou deixar a caixinha aí do lado e vou começar a escolher os lápis para fazer esse desenho. Então vamos lá. Começando aqui pela pele, eu comecei fazendo uma camada com um marrom escuro pela pele. Eu não apertei muito o lápis nessa parte, só apertei um pouco mais nas extremidades, que era para fazer uma espécie de sombra mais forte. Só que não deu muito certo por causa que, como eu usei só o marrom puro, acabou que não deu para ficar tão escuro, já que, como eu falei, as cores não são tão escuras assim. Depois eu passei o marrom claro pela parte da sombra
e vim apertando esse lápis. Daí depois eu passei uma camada de rosa claro pela pele, uma camada bem fraca, e depois eu vim com rosa claro por cima desse rosa chiclete, rosa chiclete, que eu passei primeiro pelo corpo. Agora eu tô fazendo essas marcações de raios, inclusive foi bem chato fazer esses raios, mas depois vocês vão ver. Logo de cara, uma das coisas que eu tenho que elogiar muito nesse lápis é que realmente ele é muito macio. Eu já vi bastante youtubers falando sobre esse lápis, bastante mesmo, o Art Rodrigues, o A.S. Anderson, a Mayara Rodrigues, eu já vi, e todos eles sempre falavam que ele era super macio, só que eu não tinha muita noção se era mesmo ou não. Mesmo na época que eu usei aquele lápis do meu amigo, eu não conseguia ter essa noção, porque eu não fiz um desenho inteiro, eu só usei bem pouquinho sobre esse lápis. Mas aqui, testando nesse desenho do Gohan mesmo, que eu percebi o quão esse lápis é macio. Ele realmente é bem macio, é muito confortável de usar. E uma das coisas que esse lápis aqui tem de ponto positivo, que pra mim é um dos melhores, é que a mistura de cores dele, ela é muito boa. Só de você passar por cima, ela já fica com uma mistura bem homogênea, ela já se mistura, parece que é automático. Então, esse é um dos maiores pontos positivos desse lápis. Agora eu tô fazendo o cabelo. No cabelo eu usei o preto para fazer a sombra mais escura. Depois eu usei o cinza um pouco mais forte nessa sombra. E também passei na parte clara. Depois eu vim com o roxo e o branco. O roxo foi só para dar um efeito mais parecido com o que o cabelo do Gohan Beast é, que não é um cinza normal por causa da aura que ele tá, né? É um cinza que tem uns efeitos mais arroxados. Não sei nem se essa palavra existe, mas inventei agora. Um dos maiores medos que eu tinha quando eu vi sobre esse lápis é que, como a ponta é muito macia, eu sempre ficava com aquele medo de a ponta ir muito rápido. Só que é totalmente contrário ao que eu pensei. A ponta não vai tão rápido. Eu apertei bastante os lápis durante esse desenho. E se não fosse a mina ter caído algumas vezes, porque eu acho que eu acabei deixando o braço em cima em alguns lápis, acho que acabei quebrando um pouquinho da mina. Se não tivesse acontecido isso, os lápis eu teria apontado tipo 2, 3 vezes no máximo. Tipo, e esse lápis aqui, dos pontos positivos dele é que você não precisa apontar demais ele pra ponta ficar fininha. Se você apontar só um pouquinho, ela já fica bem fininha. Então, esse é um dos pontos positivos que pra mim também é um dos melhores. Fazendo a roupa do Gohan, eu usei o preto na sombra, depois eu vim com o roxo escuro e depois com o roxo claro por cima. Daí depois eu peguei o roxo escuro e passei por cima pra ficar um pouco mais parecido com a tonalidade que é o roxo dessa roupa do Gohan aí. Depois na parte clara eu usei o roxo claro e o roxo escuro, só que daí eu apertei bem pouquinho, porque essa parte é uma parte mais clara. Depois eu só vim com o branco por cima dessa parte clara. Nessa parte aí da faixa eu usei o preto e o vermelho escuro e o vermelho claro. Essa parte que não tem muito segredo, é bem fácil de fazer. Mas agora, e os pontos negativos? Bom, infelizmente, esse lápis aí, ele tem alguns pontinhos negativos que é o que eu vou falar agora. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que algumas cores, elas são muito mais claras do que deveria. Eu não sei se é por causa que esse lápis aí, ele é para ser usado em papel de cores, tipo papel preto, azul, essas coisas, mas tem algumas cores que elas são muito claras e são cores que não deveriam ser claras. Por exemplo, o vermelho escuro, ele é muito parecido com o vermelho normal. Até o vermelho escuro da Faber-Castell, o normal da linha Ecolapse, ela é melhor, porque dá pra ver uma diferença. Já nesse aí não. Já que eu falei no preto, o preto também, ele não é tão bom. Claro, ele não é tão ruim quanto eu pensava que ele seria. Só que ele ainda assim deixa muito claro. E com lápis preto você não quer que ele seja claro, né? Pô, é um lápis preto, você quer que seja bem escuro mesmo. E antes que eu me esqueça de falar, naquela parte do olho, eu usei o vermelho para fazer a pupila e o cinza para fazer a sobrancelha. Não tem segredo. Também a parte ali aquele bracelete é só preto e cinza, não tem muito segredo. Nessa parte aí dos raios, eu usei uma espécie de violeta para fazer aquele contorno e depois eu vim com o rosa chiclete por dentro para fazer o efeito que era de dentro, e depois eu peguei esse mesmo violeta, e passei por fora para fazer um efeito como se tivesse um brilho a mais para fora, uma espécie de neon. E o resultado, pelo menos para mim, ficou bem satisfatório. Essa minha linha aqui que eu tenho é de 24 cores, só que eu pretendo mais pra frente trazer outras linhas, a linha de 50, até de 100 cores. Eu também pretendo fazer algumas comparações com o lápis que pra mim até então era o melhor, que no caso era o da Atriz. Só que depois que eu usei esse Super Soft aqui, eu tenho que falar, eu prefiro bem mais ele, porque mesmo com esses pontos negativos que eu falei, a qualidade, as
satisfação que você tem desenhando com ele, ela é simplesmente muito melhor. Tipo, toda cor que eu usava, eu sentia como se o lápis fosse perfeito. E olha que isso aqui nem é uma linha profissional, né? Não é uma Polychromos, um Prismacolor da vida. É um lápis até de linha escolar, só que ainda assim ele deixa um efeito que é muito bonito, é muito satisfatório. Ao ponto de eu olhar para esse lápis e falar, não, esse aqui é o melhor lápis que eu já usei na minha vida. Até então era o da Atriz. Inclusive ainda assim eu gosto bastante de usar o da Atriz. Eu vou provavelmente usar bastante combinado com esse lápis da Super Soft. Mas a experiência de usar esse lápis com certeza foi muito melhor. E é um lápis que com certeza eu vou usar bem mais vezes e vou querer usar por muito tempo. Agora, finalizando o desenho aí, eu fiz uma coisa aí que eu não recomendo vocês fazer, que é fazer o fundo com o lápis. Eu não recomendo vocês fazer isso porque gasta bastante do lápis. Se você for fazer algum fundo, alguma coisa assim, eu recomendo que você faça ou com um marcador, canetinha, ou faça com algum lápis um pouco mais duro, porque fazer fundo com um lápis macio desse, ainda mais, não vou dizer barato, né, mas também não vou dizer muito caro, é um sacrifício, tá? Inclusive eu me arrependi. Agora eu vou colocar a assinatura aí aqui do lado tem os lápis que eu usei. Isso aí foi o resultado final do desenho. Comenta aí se você gostou, se você não gostou. Comenta aí outras linhas também trazer aqui pro canal. Comenta aí alguma coisa que você quer que eu melhore, alguma coisa que eu deixei de fora. Se você já usou esse lápis, comenta aí que eu vou ler também. Comente sua opinião, o que você achou do lápis. Também comente alguns desenhos que você quer que eu faça aqui, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais, galera!